A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 31 a 36. E continuou Jesus: aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, estamos fazendo esse retiro da alegria do discipulado com o Evangelho de João. O Evangelho de João, que é sempre bom lembrar que ele foi escrito no final do século I, quando a comunidade cristã ou as comunidades eram bem perseguidas, muito perseguidas, principalmente porque algumas referências de liderança já haviam sido mortas, como Pedro, como Tiago, como São Paulo e outros personagens. Então a comunidade precisa realmente, como muitas vezes vai aparecer neste evangelho, o verbo permanecer. Por que a insistência de permanecer? Porque tem gente saindo, tem gente abandonando a missão. Por isso o evangelho é escrito à luz de um caminho espiritual que precisa ser renovado, porque tem dificuldades dentro da comunidade e fora da comunidade. É assim que o diálogo de Jesus com Nicodemos demonstra pessoas novas que estão abandonando velhas estruturas e agora acolhendo o discipulado que é o seguimento a Jesus. Por isso, uma nova vida. E hoje poderíamos dizer que a temática é a mesma do testemunho. Testemunho das coisas de Deus, as coisas do alto. Porém, para dar esse testemunho, precisa antes a conversão, nascer do alto, como dizia a liturgia desses dias anteriores e como o Evangelho de hoje nos diz. Assim sendo, temos nesta liturgia de hoje o paralelo entre as coisas do alto e as coisas da terra. Do alto é tudo aquilo que pertence a Deus. É quem age conforme a vontade de Deus. Os que pensam alto, isto é, que exercem a sua vida, a sua missão e enxergam as coisas além das aparências. E sabem que tudo aqui da terra passa. As coisas da terra, portanto, são tudo aquilo que é limitado, às vezes até mesquinho. São aqueles que têm uma visão menos crítica e agem dentro dos parâmetros tipicamente humanos. Com estas duas comparações, acentuamos no Evangelho de hoje a ação corajosa dos apóstolos, dos discípulos, capazes de dar a vida porque enxergam na salvação e no testemunho um tempo que transcende a sua própria realidade. Somente quem vem do alto pode agir como se estivesse acima de todos, no sentido de autoridades, porque não são referências humanas, não são as comparações humanas, mas são referenciais transcendentes. Quem tem verdadeiramente Jesus ressuscitado no seu coração, age com esta firmeza e coragem, tem procedimentos nobres, dignos de pessoas íntegras, e não empobrece a sua vida no sentido ético, moral
e nem de sentido, não vive de maneira periféricas. Aqueles que não conhecem a ressurreição e que ignoram os ensinamentos de Jesus agem de modo limitado. Nas diretrizes de São João, o que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Como a comparação do Leonardo Boff, a águia e a galinha, às vezes a gente vive meramente como galinhas sem nunca se permitir um voo. Não é que vamos viver voando, mas é necessário chegar mais longe. Nossa linguagem denota os limites do nosso ser. Os que vêm do alto ou os que nascem para as coisas do alto têm um procedimento totalmente distinto. Agem com superioridade e não têm as baixezas humanas. Dão testemunho dessa grandeza que existe dentro do seu ser. Quem o compreende e aceita o seu testemunho atesta ser uma pessoa de Deus. Os enviados de Deus falam, portanto, das coisas de Deus. Todo discípulo missionário é um enviado de Deus. É alguém que também vem do alto. São estes os ensinamentos do Evangelho de hoje para cada um de nós. Que possamos, a exemplo dos apóstolos, das primeiras comunidades, dos primeiros cristãos, realmente testemunhar a ressurreição de Jesus e mostrar que verdadeiramente somos discípulos e missionários renascidos para as coisas do alto. Que as coisas deste mundo não nos intimidem na missão e não desvirtuem nosso projeto missionário de construir uma igreja que seja instrumento da construção do reino de Deus, o ensaio desse reino permanente. Busquemos, portanto, como Nicodemos, ouvir o que Jesus quer de mim, no que realmente Jesus quer que eu me transforme. E à luz dessas referências do alto, construir o nosso discipulado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é